Ailton Júnior, por favor. Estava escrito numa pedra, enterrado numa cova, nas entranhas de uma gruta, esquecido como um livro, de saberes e motivos, estava ali. Estava ali, bem esquecido, mas acharam, veio à tona. Muito em breve será lido para toda a humanidade, que não aguenta de vontade de saber qual o sentido. Qual o sentido disso tudo? Sermos nós, de Deus ser mudo. O que somos? Onde vamos? Onde erramos nestes anos? Porque ainda há tanta maldade entre nós. Do porquê o ser humano tem esse desejo insano de vencer azar e sorte. E o que vem depois da morte? Quais os passos neste enredo? Quais os termos do segredo? Por que temos tanto medo? Por que há tanta vaidade entre nós? Estava fechado bem ali, bem intocado, essa inesgotável fonte. Parecia tão distante, mas agora está de frente do horizonte e hoje todos vão saber. Muito boa noite. Eu quero começar agradecendo aos amigos do 11º Seu pelo generoso convite para participar dessa atividade com vocês e tentar proferir aqui breves palavras. Eu tenho dificuldade para ser breve, mas vou me esforçar nesse sentido. Breves reflexões alusivas a essa data tão importante para o nosso movimento, o Dia Municipal do Livro Espírita, né? Que faz referência ao início da nossa codificação com a publicação de O Livro dos Espíritos. E esse é um momento, então, de festa para nós aqui e que se coloca também como uma oportunidade de estarmos, como sempre, refletindo sobre o Evangelho. A lembrança do meu nome para estar aqui diante de vocês é um grande presente e que só encontra uma explicação possível: caridade. Eu olho para esse salão e eu me deparo com, por baixo, umas 15 figuras que eu conheço como oradoras do movimento espírita de Mesquita e que poderiam se desincumbir dessa tarefa com muito mais competência do que eu. Mas eu tenho certeza, a espiritualidade bendita soprou nos ouvidos da Jaque, sabe-se lá de mais quem. Esse rapaz precisa de trabalho, vamos contar com ele. E aí eles me convidaram, como trabalho no bem não se recusa, cá estou então tentando dar conta disso, né, à altura do que essa data merece, né? Essa celebração, né, tão importante. E espero contar então com o amparo da espiritualidade me inspirando nessas reflexões que eu pretendo conduzir com vocês aqui. Nos deram o tema Evangelho, cura para a alma. E eu decidi refletir um pouquinho com vocês sobre o lugar ocupado pelo Evangelho cristão, iluminado pela codificação, iluminado pelo Consolador prometido, o papel que o Evangelho ocupa na história da humanidade. Essa bússola que nos serve ao encontro de resposta para as questões transcendentes da vida. E justamente por isso eu decidi começar com um trechinho de uma canção intitulada Desnudar de Tudo, de um cantor chamado Danny Black, né? E que, para mim, se refere a esse desnudar dos grandes mistérios da humanidade, para o que o Espiritismo desempenha um papel muito importante, não é? E eu quero dar início a essa reflexão com vocês, me referindo a um trechinho de uma obra, cuja primeira leitura fiz ainda na adolescência, e decidi reler recentemente, desejoso de recordar a figura desse que é para nós um grande modelo, o médium mineiro Chico Xavier. E há bem pouco tempo eu decidi reler uma obra intitulada Lindos Casos de Chico Xavier, obra escrita por Ramiro Gama, que retrata passagens da vida do grande médium mineiro. E há um capítulo nessa obra em que se trata
figura do irmão Cirilo Pinto e do seu padecimento. Corria o ano de 1936. Cirilo Pinto era uma figura ativa do movimento espírita de Caçapava, no Vale do Paraíba, São Paulo. E até então, muito querido pelos moradores daquela cidade, espíritas e não espíritas. Pessoa que gozava de profundo prestígio entre a população de Caçapava. Contudo, em 1936, Cirilo Pinto acaba envolvendo-se numa querela política. E então, ele é denunciado às autoridades como, abre aspas, portador de lepra, por ter as mãos encarangadas, é o que diz Ramiro Gama nessa obra. Havia uma espécie de atrofia nas mãos do irmão Cirilo Pinto. E de acordo com o denunciante, Cirilo Pinto deveria ser imediata e compulsoriamente afastado das suas atividades laborais, religiosas, sociais e internado em uma colônia destinada a portadores de hanseníase, doença, à época, ainda envolta em muitos preconceitos e que impunha aos seus portadores o absoluto afastamento da vida social. Imediatamente, Cirilo Pinto deixa a direção do Centro Espírita Caçapavense e foge. Ele jamais se entregaria aos seus inimigos gratuitos, pois ele sabia que não era portador de hanseníase, tanto mais que espíritos amigos lhe haviam esclarecido sobre esse fato. Passado algum tempo, algo amenizada a perseguição a seus familiares, Cirilo decide retornar escondido à sua casa e se enclausura em um quarto, uma edícula situada nos fundos do quintal, onde recebe apenas a visita dos amigos da sua mais estreita confiança. Aquele homem ativo, absolutamente dedicado à prática do bem, passa a viver ali, enclausurado, e segundo Ramiro Gama, como um verdadeiro animal acuado. Aquele homem que até então se dedicara com toda a sua energia à prática do bem, passava a padecer uma prova tão assim. O desfecho dessa história eu deixo para contar para vocês mais adiante. Mas eu queria me valer dela como ponto de partida para propor a vocês a seguinte reflexão. Afinal, por que padecemos por dores tão aflitivas, notadamente quando nós nos voltamos de forma mais resoluta à prática do bem? Por que sofremos tanto e sofremos ainda mais um tanto quando decidimos abraçar o Evangelho como roteiro de iluminação dos nossos passos? Nesse momento, eu queria que cada um de vocês fizesse contato com a sua dor, com o seu sofrimento. Afinal, por que tanta dor? Não deveria ser o contrário? Sermos envolvidos em proteção e auxílio quando ajustamos o leme da nossa embarcação no sentido desse encontro com Cristo? Na história da nossa trajetória de busca por resposta a essas questões transcendentes da nossa vida, o Evangelho, ele não é o livro mais antigo, ele não é o livro mais longo, ele não é o livro mais lido, e as ideias que ele traz consigo não estão estabelecidas exclusivamente nele. Há um filósofo alemão chamado Karl Jaspers que elaborou uma teoria segundo a qual seria possível identificar na história da humanidade um período que ele vai chamar de Era Axial, em que, segundo a sua abordagem, ali teriam sido estabelecidas as bases para a nossa civilização. Os princípios mais fundamentais que nós, seres humanos, reproduzimos nas nossas relações até hoje, teriam de algum modo fincado suas raízes nesse período da história. Esse filósofo, Jaspers, ele ficou surpreso com o fato de que ali, quase ao mesmo tempo em que
entre o século 8 a.C. e no século 5 a.C. aproximadamente, grandes filósofos e líderes religiosos assentaram essas pedras fundamentais da civilização na Terra. Confúcio, Lao Tse, Zaratustra, Amós, Isaías, Sócrates. Essas ideias estavam se estabelecendo no mundo ao mesmo tempo, mesmo que as pessoas não soubessem que tais ideias semelhantes ou complementares vinham se desenvolvendo em localidades muito distantes do ponto de vista geográfico. E o Jaspers escreve o seguinte: se existe um eixo na história, devemos encontrá-lo empiricamente na história profana. Deve transmitir convicção aos cristãos, a todos os ocidentais, asiáticos, a todos os homens, sem o apoio de nenhum componente particular de fé, assim fornecendo aos homens um quadro histórico comum de referência. O processo espiritual que ocorre entre 800 e 200 a.C. constitui esse eixo. Foi então que nasceu o homem com quem vivemos hoje. Vamos designar esse período como idade axial. Eventos extraordinários organizaram-se ali. Confúcio e Lao Tse viveram na China, e todas as tendências da filosofia chinesa fixaram-se nesse período. Na Índia, foi essa a época dos Upanishads, de Buda, e também ali as mais importantes tendências filosóficas se estabeleceram. No Irã, Zaratustra, ou Zoroastro, apresentou a sua concepção desafiadora do processo cósmico de luta entre o bem e o mal. Na Palestina, surgiram profetas Elias, Isaías, Jeremias, Deutero Isaías. A Grécia produziu Homero, Parmênides, Platão, Arquimedes, todo o vasto conhecimento do qual esses nomes são uma mera sugestão, estabeleceu-se nesse intervalo de poucos séculos, de forma quase independente, na China, na Índia, na Pérsia, na Palestina, na Grécia. Todas essas personalidades pareciam estar ocupadas de uma mesma questão fundamental, ou de um conjunto de questões fundamentais. Qual o significado e o propósito da vida? Qual a razão do sofrimento? Como distinguir o certo do errado? E essas questões, a partir de então, passavam a ser objeto de atenção como questões de interesse universal, cujas respostas eram destinadas a pessoas de todas as idades e lugares, não apenas do próprio clã ou apenas para seu próprio tempo. O legado desses filósofos foi tão radical que nos afetou a todos e segue afetando ainda hoje. Façamos aqui um breve exercício para que eu consiga chamar a atenção de vocês para a importância dessas ideias. E por quanto elas são fundamentais, inclusive, para a nossa compreensão do cristianismo, que é algo de que eu pretendo dar conta mais adiante. Eu vou dizer a vocês uma frase sobre indulgência, e eu queria que vocês me dissessem a quem essa frase pode ser atribuída, quem parece ser o seu autor. A frase é: quando vires um homem bom, tenta imitá-lo. Quando vires um homem mau, examina-te a ti mesmo. O conteúdo dessa frase parece ser de quem? Leon Denis, Sócrates. Eu, quando li, pensei em Jesus. Essa frase é de Confúcio, um homem que viveu entre 551 a 479 a.C. Uma outra frase, agora sobre oferecer a outra face: pagai o mal com o bem, porque o amor é vitorioso no ataque e invulnerável na defesa. A quem parece ser o autor dessa frase? Qual seria o primeiro chute? Jesus? Essa frase é de Lao Tzu ou Lao Tse, que a elaborou, que a proferiu no século 6 a.C.
Uma frase que diz respeito a fazer o bem a quem nos persegue e calunia. Jamais em todo o mundo o ódio acabou com o ódio. O que acaba com o ódio é o amor. Também parece Jesus, né? Essa frase é de Buda, que viveu entre 563 a 483 a.C. Uma frase de Zaratustra, que viveu na Pérsia, ali entre 628 e 521 a.C. O que lavra a terra com dedicação tem mais mérito religioso do que poderia obter com 1000 orações sem nada fazer. Ou ainda, do mesmo Zaratustra: Deus está sempre à sua porta, na pessoa dos teus irmãos e de todo o mundo. Parece Cristo, não é? E a essa altura, vocês podem estar indagando de si para si mesmo: ué, mas o Ailton não ia falar sobre o Evangelho? E até aqui, ele parece estar nos provocando a entender que aquilo de mais fundamental que se encontra no Evangelho já existia antes. De fato, a própria regra áurea, aquela que nós nos habituamos a entender como o mandamento maior que nos levou Cristo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, a regra áurea já estava presente na sabedoria desses homens que precederam Cristo. Confúcio a enunciou nos seguintes termos: o que não quero que os outros façam comigo, também não quero fazer com eles. Mais ou menos nos mesmos termos, Zaratustra, ou Zoroastro: o que eu considero bom para mim, devo a todos. Só a lei universal é a verdadeira lei. Ora, se desde aproximadamente o século V a.C., esses princípios fundamentais que nós trazemos conosco na nossa vida religiosa até hoje já estavam no mundo, dispersos pelo mundo, já eram patrimônio de diferentes culturas em diferentes partes, qual a especialidade do Evangelho? O que o Evangelho cristão tem a nos oferecer como essa ferramenta de cura para a alma? E aí aqui é preciso destacar aquele a quem vocês já se referiram aqui indiretamente: Jesus. E é importante entendermos que eu me refiro aqui a Jesus na sua exemplificação e na sua ressurreição, do ponto de vista simbólico. Como assim? O que eu quero enfatizar com isso? Recentemente, por ocasião da Páscoa, eu lia postagens no Instagram sobre a Semana Santa, sobre a Páscoa, né? E um colunista a quem eu sigo e que, via de regra, tece considerações importantes sobre assuntos políticos e religiosos, chamado Anderson França, ele escrevia sobre a dificuldade dele próprio, evangélico, em lidar com certos elementos das Escrituras, como a suposta virgindade de Maria, ou ainda a própria ideia de ressurreição do Cristo. Ele, Anderson, evangélico, lida com alguma dificuldade com essas passagens. E após divagar sobre esse assunto, ele chegava à conclusão de que essa dificuldade não alterava em nada o amor que ele tinha pelo Cristo. E eu refleti sobre essa postagem do Anderson e concluí que também eu, como ele, não tinha o menor apego a esses aspectos das Escrituras que podem perfeitamente serem lidos na sua expressão simbólica. E concluí que só depende da sacralidade de Jesus, ou seja, só depende de ver o Cristo como uma figura algo mística e para além da nossa compreensão humana, aquele que não compreende a sacralidade do seu Evangelho, da sua exemplificação, do seu padecimento da cruz, não como uma forma de salvação mística de todos e todas nós, mas como um último ato de renúncia
renúncia por amor a nós. Jesus só precisaria ser sobre-humano para aqueles dentre nós que ainda não tivessem conseguido compreender que a riqueza do seu testemunho está no fato dele ter se feito justamente humano, para nos mostrar como devemos lidar com os desafios da vida, com amor incondicional, inclusive e sobretudo nos momentos de maior sofrimento. Quem entende que esse Jesus, feito humano, é divino pelo seu exemplo e por haver, como dizem alguns, matado a própria morte, nos mostrando o caminho para a vida imortal. Quem consegue relacionar-se com esse Cristo não depende de liturgias, de sacramentos para encontrar o seu próprio caminho de divinização. O caminho é a vida. Cada um de nós encontra na sua própria vida, na sua própria trajetória, ou é capaz de fazê-lo, as ferramentas, as experiências necessárias para a própria ascensão, para a realização dessa divinização, desse encontro com a divindade. E nós que aqui estamos nessa noite temos esse privilégio e essa responsabilidade, porque além da exemplificação cristã, contamos ainda com as luzes que foram lançadas sobre o Evangelho pelo Consolador prometido, o Espiritismo. Nós sabemos, como Cristo sabia, que a morte não existe, que a evolução ocorre em dois planos da existência, que não há dor nem sofrimento que nos encontre na vida por acaso. Todo desafio à nossa existência é pedagógico, e por difícil que possa parecer enfrentá-los, todos esses desafios possuem uma razão de ser na nossa trajetória, na nossa caminhada iluminativa. E aí a questão que se coloca para nós então essa noite: o Evangelho é cura para a alma? Eu vou colocar aqui nesse momento depende. E vou trazer um outro episódio dos lindos casos de Chico Xavier para ilustrar a minha provocação nesse sentido. Chico Xavier conheceu o Espiritismo aos 17 anos de idade, em 1927. A sua mediunidade é anterior a isso. Manifestou-se quando ele contava 5 anos de idade, pouco depois do desencarne da sua mãe. Com a mãe, Dona Maria João de Deus, Chico permaneceu em contato por muitos anos, mas a obra da codificação chegou até ele quando ele contava 17 anos, após uma sessão ter sido realizada na sua casa para tratamento da irmã Maria da Conceição, então obsidiada. Orientado pela falecida mãe, que manifestou-se naquela reunião presidida por um amigo de Belo Horizonte, o Chico passou a dedicar-se ao estudo do Livro dos Espíritos e de O Evangelho segundo o Espiritismo. E ao lado do seu irmão mais velho, José Cândido Xavier, decidiu fundar o Centro Espírita Luiz Gonzaga em Pedro Leopoldo. No início, houve entusiasmo de alguns. Apareceram muitos candidatos ao serviço da mediunidade. Entretanto, os trabalhadores foram debandando um a um, restando apenas o próprio Chico e seu irmão José, quando, ao final daquele ano, o centro recebeu uma sofredora mãe com 4 filhas obsidiadas vindas de Pirapora, norte de Minas. Essas jovens mordiam umas às outras, gritavam blasfêmias, em tal estado de perturbação e alienação de si, que uma delas chegara ali acorrentada. Deu-se então que durante o tratamento dessas jovens, José, irmão mais velho de Chico, precisou viajar a trabalho. E para não permitir que o Chico permanecesse desassistido durante a prestação de auxílio àquelas jovens, decidiu procurar um homem recém-mudado para Pedro Leopoldo, um homem rústico chamado Manuel, que o povo dizia ser experimentado em doutrinar espíritos das trevas. José, deixando
preocupado em deixar o Chico assistido durante a sua ausência, foi até Manuel pedir auxílio. E seu Manuel então aceitou o convite de bom grado. E no horário da reunião de desobsessão, chega seu Manuel ao Centro Espírita Luiz Gonzaga com a sua Bíblia antiga debaixo do braço. Como de outras vezes, logo após a prece e as instruções de abertura, coube ao Chico preparar-se para a incorporação, para servir de médium à manifestação e comunicação dos obsessores. Antes disso, porém, um espírito amigo manifestou-se e, dentre outras coisas, orientou seu Manuel nos seguintes termos: meu amigo, quando o perseguidor infeliz apossar-se do médium, aplique o evangelho com veemência. Pois não, respondeu seu Manuel, muito calmo, a vossa ordem será obedecida. Vocês já estão imaginando o desfecho desse caos. E aí, quando a primeira das entidades perturbadas valeu-se do aparelho mediúnico de Chico para lhe manifestar-se, exigindo orientação evangelizante, seu Manuel tomou da própria Bíblia, de grande formato, e bateu várias vezes sobre a cabeça de Chico Xavier, dizendo: tome evangelho, tome evangelho. E o obsessor afastou-se dali, sob a influência dos dirigentes da casa, e a sessão foi encerrada. Como saldo, uma torção no pescoço de Chico Xavier, que permaneceu acamado por 6 dias em razão desse episódio. E a partir desse dia, Chico passou a exclamar satisfeito que era a única pessoa no mundo a ter tomado uma surra de Bíblia. Parece piada, mas a pergunta que eu faço a vocês e que fiz a mim mesmo enquanto lia esse caos na obra Lindos Casos de Chico Xavier: o que temos nós feito do Evangelho? Tem muita gente por aí que não chega a crer numa surra de Evangelho, literalmente falando, como ferramenta terapêutica, mas segue se relacionando com a divindade e com a revelação como se elas fossem um instrumento místico de purificação, um remédio milagroso para todos os males, e não como roteiro seguro que nos convida à transformação de nós mesmos, a esse processo de divinização de dentro para fora. O que importa que nós compreendamos, enfim, o que eu gostaria de deixar como mensagem fundamental dessas breves reflexões na noite de hoje: que, lido e entendido dogmaticamente, o Evangelho pode ser não a cura para a alma, ele pode ser causa de adoecimento da alma, ele pode ser causa de ruptura dos vínculos familiares e comunitários, quando nos aferramos às suas passagens de forma mais rigorosa, dogmática, Ele pode ser causa de dissipação do nosso interesse pela coexistência e desvalorização do princípio da fraternidade na vida pública. Mas o Evangelho que nós somos convidados a experimentar diuturnamente em nós, essa grande obra iluminativa da nossa trajetória na Terra, é um convite à prática de divinização diária. É um roteiro para que nós de fato nos tornemos capazes de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, sem condições. Amar aos inimigos sem condições, porque o Cristo não estabeleceu condições na sua exemplificação, na sua renúncia, no seu padecimento. O Cristo morreu na cruz não para expiar os nossos pecados por nós, mas para nos apresentar esse roteiro de quem queira expiar as suas próprias faltas. É pegar a própria cruz e seguir adiante com coragem e fé, sem a expectativa de vitória fácil, mas sem esmorecimento. E aí, para não me estender além do necessário, eu quero retomar o caso do irmão Cirilo Pinto,
aquele que viveu por anos a fio confinado em um pequeno quarto no interior da sua casa. E Cirilo Pinto recebeu, em certo momento, a visita de 2 confrades do movimento espírita que tinham ido visitar o Chico em Pedro Leopoldo um pouco antes. E esses confrades traziam uma mensagem psicografada de autoria de Emmanuel, dirigida a Cirilo. Detalhe: Chico não conhecia Cirilo e eles não tinham estabelecido nenhum contato. Chico Xavier não conhecia o padecimento a que o irmão Cirilo Pinto encontrava-se entregue na cidade de Caçapava. E a mensagem de Emmanuel diz: meus amigos, Deus vos conceda paz espiritual e, sobretudo, coragem para enfrentardes as lutas ásperas da vida terrestre. Sei da angústia que vos dilacera o coração sensível e fraterno, em face das provas expiatórias da existência material. E conheço o sacrifício efetuado para tão longa viagem, em busca de amparo moral para o coração. A essa altura, corria o ano de 1938. Imaginemos nós as dificuldades dessa viagem desde Caçapava até Pedro Leopoldo em Minas. E Emmanuel diz: o Espiritismo veio para o esclarecimento e a consolação. Manancial divino e sacrossanto é nas suas águas tranquilas e puras que a sede humana de conforto e de paz é devidamente saciada na perspectiva deslumbrante da vida do infinito. Depois da esteira larga das dores, desdobra-se a estrada divina de redenção no plano mortal. E somente lá, distante do convencionalismo e dos enganos da existência na Terra, podemos compreender integralmente a causa dos sofrimentos e provações. Procurai confortar e amparar o nosso irmão Cirilo em suas dolorosas provas. São elas rudes, mas são necessárias à sua personalidade sobre a face da terra. Não está ele atacado pela ranceníase. O fenômeno orgânico de atrofiamento das suas mãos tem raízes em uma intoxicação úrica, violentíssima e avassaladora, que ficou circunscrita em seus efeitos nefastos. Para a família, portanto, considerando igualmente os membros da família espiritual no labor da doutrina, não devem prevalecer receios quanto a isso. Lamentamos apenas que, considerando a necessidade das provações purificadoras, não possamos estender essa certeza ao ambiente social, onde os prezados irmãos foram chamados a trabalhar e a viver, em vista da nossa impossibilidade de eliminar, de um dia para o outro, a série de perseguições de que ele tem sido vítima em companhia de seus familiares e amigos, em face da necessidade do resgate penoso de um passado sombrio e delituoso. Precisamos dar ainda mais tempo, esperando a manifestação da misericórdia divina, que não nos desamparará. A cura total das mãos do nosso amigo não é de se esperar, digamo-lo com franqueza. Todavia, aguardemos as suas melhoras que hão de vir com a bondade inesgotável do Divino Mestre. Convém que o nosso amigo prossiga no seu sacrifício por mais algum tempo, de maneira a não precipitar qualquer medida que determine o deslocamento de toda a sua família tão operosa, fraterna e unida em seus trabalhos de cada dia. Voltará o dia da tranquilidade e paz, na dor e no sacrifício. Esperemos a providência. Agora perguntareis, talvez, quais os atos do pretérito que motivaram provações tão dolorosas, tão duras. Mas é que os vossos olhos materiais estão nublados no cadinho da estrutura material. O nosso irmão resgata hoje um passado de penosos débitos espirituais, quando as suas mãos lavraram sentenças inapeláveis no tribunal da Inquisição e da penitência, nas eras que se foram, considerando-se que cada um de vós que com ele hoje sofreis,
tende igualmente a vossa parcela de responsabilidade. Se assim me exprimo, é tão somente com o fim de elucidar-vos parcialmente, fortificando-vos o coração na esperança no Senhor, cuja justiça é perfeita e completa, mas igualmente cheia de bondade e de misericórdia. As perseguições de hoje são reflexos das lutas de ontem, como o valor e a resignação da hora presente representam as luzes da redenção de amanhã. E a mensagem prossegue, esclarecendo aspectos daquela difícil prova vivida pelo irmão Cirilo Pinto. E eu não preciso dizer a vocês o quão o contato com essa elucidação trouxe lenitivo, calma e paz para o coração daquele irmão que se encontrava em sofrimento. Eu gostaria de, com esse exemplo, reforçar aqui diante de vocês a reflexão sobre a necessidade de nos mantermos firmes na nossa convicção, certos do fato de que o Cristo derrubou a barreira entre a vida material e a vida espiritual, mostrando-nos a todos que a morte não existe. E o Consolador prometido, a doutrina espírita, trouxe-nos ainda mais luzes a essa compreensão. Que privilégio temos nós, o de caminharmos carregando conosco essa compreensão tão clara da razão de aqui nos encontrarmos na superfície do planeta. Que nós sejamos capazes de nos valer desse instrumento terapêutico, que não faz desaparecer de maneira milagrosa os nossos sofrimentos. Afinal, muitos desses sofrimentos são a própria razão de estarmos aqui encarnados. Muitos desses desafios que nos parecem ser a causa do nosso desânimo, da nossa dificuldade de seguir adiante, trilhando a nossa trajetória na Terra, vencendo os desafios de cada dia, são a razão fundamental pela qual aqui nos encontramos. E como nosso irmão Cirilo, podemos confiar na misericórdia. Podemos confiar no fato de que a divindade não nos abandona e está, nesse momento, dentro de nós. E o Cristo, nesse momento, derrama sobre nós as suas luzes, aquelas que vêm do seu exemplo, do seu padecimento, do ponto de vista simbólico, para nos mostrar que também nós somos, como Ele, capazes de realizar a nossa trajetória de ascensão para junto da divindade. E eu quero então encerrar deixando com vocês mais um trechinho da música Desnudar de Tudo, que não me parece ter sido escrita por um espírita, talvez o seja, mas que sem dúvida, para mim, fala desse desnudar dos mistérios da nossa existência, que foram o produto do meu contato com o Evangelho e com essa doutrina maravilhosa que é a doutrina espírita. Estava fechado bem ali, bem intocado, essa inesgotável fonte. Parecia tão distante, mas agora está de frente do horizonte e hoje todos vão saber. Finalmente estamos prestes a saber qual o critério que reluz todo o mistério de ser vivo, o mistério de ser humano. Tudo isso está num plano que caiu das mãos de Deus. Veja ali, está lá, para quem quiser olhar. Veja ali, basta ler, cravado numa pedra, enterrado numa cova, nas entranhas de uma gruta, esquecido como um livro. Veja ali, está lá, para quem quiser olhar. Veja ali, basta ler. O desnudar de tudo, o desnudar de tudo. Feliz Dia Municipal do Livro Espírita para todos e todas nós, que nós saibamos nos valer desse patrimônio como de fato uma ferramenta terapêutica para todos os males da nossa alma e sigamos compartilhando momentos como esse, nos quais nos fortalecemos para os desafios da nossa trajetória. Muita paz para todos e todas nós.